Justiça Federal do Paraná nega a transferência de Eduardo Cunha para presídio do Rio de Brasília. E você vai ver também. Ministro Ricardo Lewandowski do Supremo concede prisão domiciliar a detenta com 2 filhos pequenos. Policial civil é condenado a pagar R$10 mil em indenização a idoso algemado durante discussão em condomínio. Começa em todo o Brasil a 9ª Semana pela Paz em Casa. Você vai ver ainda uma entrevista exclusiva com a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, durante o Encontro Nacional do Poder Judiciário. Essas e outras notícias agora, no Jornal da Justiça. Boa noite. O juiz Sérgio Moro, da Justiça Federal do Paraná, negou mais uma vez o pedido do deputado cassado Eduardo Cunha para ser transferido para Brasília ou para o Rio de Janeiro. Segundo o juiz, manter Eduardo Cunha longe de antigos parceiros criminosos dificulta a prática de novos crimes. O ex-deputado está preso desde outubro de 2016 e deve continuar no Complexo Médico Penal em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. O Sistema Único de Saúde pode ter de pagar a conta de energia elétrica das casas com pacientes em tratamento com oxigênio. O pedido para que o SUS arque com a despesa foi encaminhado à Justiça pelo Ministério Público Federal em Minas Gerais. O principal motivo dessa ação civil pública é que o aparelho concentrador de oxigênio consome uma enorme quantidade de energia elétrica e geralmente os pacientes que precisam do equipamento não têm condições financeiras para bancar mais essa despesa. E para evitar que essas pessoas parem com o tratamento, o Ministério Público Federal em Uberlândia e também o MP de Minas Gerais pedem que a Justiça obrigue o SUS a pagar a diferença da conta de energia das residências dos pacientes que, de fato, não têm dinheiro para manter o aparelho concentrador de oxigênio. O equipamento é usado por pessoas com graves doenças respiratórias, como enfisema pulmonar, insuficiência respiratória e também asma crônica. Alguns pacientes precisam usar o aparelho durante as 24 horas do dia. O MPF sustenta que o tratamento em casa, entre outras vantagens, faz com que os leitos nos hospitais públicos não sejam ocupados pelos pacientes com problemas respiratórios. E com isso, os gastos públicos ficam ainda mais em conta. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, determinou a substituição da prisão preventiva de uma mulher, mãe de 2 filhos pequenos, pelo recolhimento domiciliar, cabendo ao juízo de primeira instância avaliar a necessidade de outras medidas cautelares. Ela foi presa preventivamente em setembro em razão da suposta prática dos delitos de descaminho e falsificação de documento particular. O ministro destacou que a prisão domiciliar da mulher permite que os filhos possam receber os cuidados necessários na fase da infância. Quando o assunto é tatuagem, há controvérsias. Para uns é uma forma de expressão, para outros ainda é motivo de preconceito. Opiniões à parte, no mercado de trabalho a lei é clara. Tatuagem não pode ser critério para contratar ou demitir. 40 anos de profissão e muitas horas por dia ouvindo esse barulhinho. E o tatuador também já ouviu todo tipo de pedido de cliente. O menino estava querendo fazer um Bin Laden, né? E eu falei com ele que ele não fizesse porque quando ele chegasse nos Estados Unidos ele poderia ter problema, né? Mas mesmo assim ele fez e foi embora. A jornalista Patrícia Falbucci conhece de perto o constrangimento e a discriminação no trabalho. Ela tem 12 tatuagens pelo corpo. No primeiro dia, já me avisaram para eu não ir com tatuagem à mostra de jeito nenhum. E aí alguns amigos até brincavam assim, mas tipo pessoas que eu não conhecia, né, que passaram a ser meus colegas de trabalho lá, ficavam assim me chamando de essa é que é a produtora presidiária, fazendo uma analogia com presos e tal, como se tatuagem fosse relacionada a pessoas, a bandidos, prisioneiros e tal, enfim. Um trabalhador não pode ser demitido por ter ou fazer uma tatuagem. Esse motivo não está na lista de razões de rescisão por justa causa, como prevê a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. Da mesma forma, uma pessoa não pode deixar de ser contratada porque tem uma tatuagem. Em agosto do ano passado, o Supremo Tribunal Federal decidiu que concurso público não pode eliminar candidato com tatuagem, porque isso fere a liberdade de expressão.
O plenário analisou o caso de um homem desclassificado num concurso para bombeiro em São Paulo por causa de uma tatuagem tribal na perna. Apesar de reconhecer o direito do policial militar, o relator do caso, o ministro Luiz Fux, estabeleceu uma exceção. As tatuagens podem ser restringidas se violarem valores constitucionais ou incitarem à violência. A tatuagem, desde que não expresse ideologias terroristas, extremistas, contrárias às instituições democráticas, que incitem violência e a criminalidade, ou incentive a discriminação e os preconceitos de raça e sexo ou qualquer outro preconceito, é perfeitamente compatível com o exercício de qualquer cargo público. O caso teve repercussão geral. A decisão do Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, alcança todos os tribunais e juízos do país. Ou seja, nós não podemos mais ter decisões que admitam como constitucional a eliminação de um candidato por força dele portar algum tipo de tatuagem e isso ser algum critério de desempate ou de eliminação no concurso público. Só um ano depois do julgamento, o policial militar foi admitido de vez no Corpo de Bombeiros de Piracicaba. Arílio Neto fez a imagem da mãe antes de prestar concurso para a Polícia Civil e recebeu um aviso do pai. Meu pai disse que se durante o psicotécnico eles visualizassem a tatuagem no meu braço, provavelmente eu seria reprovado no psicotécnico. E atrapalhou em alguma coisa? Não, em absoluto. Eu fui com a camisa de manga comprida, dobrada, né? Ninguém percebeu que eu tinha tatuagem e no psicotécnico eu passei com tranquilidade. O Arílio Neto conta que nunca sofreu constrangimento e o que ficou foi uma agradável lembrança da mãe. E dá um conselho para quem ainda não tatuou. Você tem que usar as coisas com bom senso, com equilíbrio, como tudo na vida, né? Eu preciso de férias. Quantas vezes a gente diz isso depois de um dia exaustivo de trabalho? Ou ouve alguém reclamar de cansaço, não é? Pois saiba que, além de ser um direito garantido pela Constituição Federal, o descanso remunerado é recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Quem vê Diego trabalhando com esse entusiasmo pensa que é para conquistar os clientes e lucrar mais nesse período de fim de ano em que as vendas aumentam. Mas ele explica que, além da motivação extra, acabou de voltar de férias com a energia renovada. As férias é excelente para qualquer empresa, qualquer funcionário, porque você volta renovado, com ânimo para trabalhar. Não importa qual seja a profissão, as férias são sempre esperadas com ansiedade pelos trabalhadores. O direito de descanso remunerado é garantido pela Constituição Federal de 1988, atendendo reivindicações sociais da época. O terço constitucional, quando ele ingressa, fruto da Constituição, o empregado passa a ter o salário e mais um terço. O objetivo do legislador foi garantir durante as férias que o empregado tivesse um maior dinheiro para poder ter um maior repouso, A própria Organização Mundial de Saúde também recomendou, porque as férias antes elas correspondiam a 20 dias úteis. Na Constituição, elas passam a 30 dias corridos, para que o empregado tivesse um maior descanso. Há uma preocupação com a segurança, a medicina, a higiene do trabalho e saúde do empregado. A reforma trabalhista, que entrou em vigor neste mês, trouxe alterações às normas para as férias. A principal mudança foi a permissão para parcelamento. Agora, os trabalhadores poderão escolher se querem tirar 30 dias corridos ou dividir em até 3 períodos, desde que um dos períodos não seja menor que 14 dias. Diana gostou da novidade. Eu prefiro em duas vezes. Porque aí vai ficar metade. Em 3 vezes eu não acho benefício, não. Eu não gostei. Para mim, eu prefiro tirar os 30 dias corridos, porque eu vou ter mais tempo para descansar um pouco, Viajar, ver minha família. A legislação permite ainda que o trabalhador negocie junto à empresa a alteração no período de férias para 20 dias. Assim, o empregado é remunerado por 10 dias. Uma possibilidade que chama a atenção da vendedora Rosiane. Acho que eu preferiria vender, Porque na crise que se instalou aqui no Brasil, eu acho que a maioria dos brasileiros não vão ter outra opção. Eles vão realmente querer vender por causa do poder aquisitivo, Tá meio baixo. Diante de todas as opções, essa especialista em recursos humanos reforça que patrão e empregado não podem esquecer que é necessário um período de descanso para o funcionário. Às vezes o próprio colaborador não tem essa percepção de que ele precisa desse descanso,
dele como colaborador se desligar emocionalmente e fisicamente, a questão da qualidade de vida no trabalho. Com a nova reforma ficou mais fácil isso, mas a gente é sempre muito flexível em relação a isso. Chegar, sentar e dizer o que é bom para você e o que também vai atender a instituição. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, julgou inviável o habeas corpus em que a defesa do governador do Pará, Simão Jatene, pediu o reconhecimento da prescrição da suposta prática do delito de corrupção passiva em processo que tramita contra ele no STJ. O político é acusado pelo Ministério Público de pedir vantagem indevida a uma empresa em troca de extinção de débitos fiscais. Segundo o ministro, a jurisprudência é que não é possível o recebimento do pedido pelo STF, já que o STJ ainda nem examinou o recebimento da denúncia. Você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Começa em todo o Brasil a 9ª Semana pela Paz em Casa. A gente volta em instantes. Atendimento virtual pelo Twitter. É o novo serviço oferecido pelo Tribunal Superior Eleitoral para o cidadão poder acessar diversos serviços e orientações por meio da rede social. Para acessar o novo canal, visite @TSEJusBR na plataforma do Twitter. Por meio do botão mensagem, é possível acessar a situação eleitoral, fazer download no formato PDF, imprimir o documento de quitação eleitoral, além de consultar locais de votação e respostas às dúvidas mais frequentes dos eleitores sobre os principais procedimentos do TSE, tudo de maneira rápida e automática. O Tribunal Superior Eleitoral é a primeira instituição federal a lançar esse tipo de serviço por meio de parceria com o Twitter. Representantes dos poderes judiciário e executivo do Distrito Federal assinaram um acordo para permitir o uso de aplicativo de celular no combate à violência contra a mulher. O evento também marcou o início de mais uma edição do Justiça pela Paz em Casa. Com o dispositivo de segurança, mulheres vítimas de violência doméstica poderão acionar os órgãos de segurança de forma rápida, permitindo maior agilidade no combate a este crime. O uso do aplicativo Viva Flor será determinado por um juiz, que também pode obrigar o uso da tornozeleira eletrônica pelo suposto agressor. Com um simples toque na tela, a central da Polícia Militar é acionada de forma imediata e também recebe a localização da ocorrência. O lançamento do aplicativo marca o início da 9ª edição do programa Justiça pela Paz em Casa, desenvolvido pelo Supremo Tribunal Federal e Conselho Nacional de Justiça em parceria com tribunais de justiça de todo o país. O objetivo é analisar de forma rápida e eficaz casos de violência doméstica e mostrar a importância da prevenção a este tipo de crime. Desde a primeira semana do projeto Justiça pela Paz em Casa, 100 mil processos já foram encerrados e 50 mil medidas protetivas aplicadas em todo o país. A coordenadora do Núcleo Judiciário da Mulher do Tribunal de Justiça do Distrito Federal destaca a importância do programa para evitar o surgimento de novos casos. As mulheres que serão incluídas no programa de segurança preventiva, elas serão mulheres que estão com risco provável extremo, ou seja, de violências graves ou potencialmente letais, ou mulheres que estejam com risco provável de violências graves. Então, elas serão escolhidas, incluídas no programa, desde que já tenham medidas vigentes. A Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa vai até o dia 24 de novembro, mas cada Tribunal de Justiça pode estender a duração do programa de acordo com a demanda. Estudantes do ensino médio do Distrito Federal foram às urnas. A ação faz parte dos programas sociais do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal e tem como objetivo incentivar a juventude ao alistamento eleitoral e ao voto consciente. Dia de eleição. Os jovens ficaram animados. Muitos tiveram o primeiro contato com a urna eletrônica. Tudo que eles experimentam torna conhecimento prático e levar para a vida, né? Os alunos do ensino médio passaram por todo o processo eleitoral. Teve campanha, debates e analisaram todos os pontos. Ajuda a gente a tirar a ideia de respeito, de colaboração com o próximo do papel para a prática, né? Porque não adianta só falar e não fazer. Os jovens de uma escola pública do Distrito Federal tiveram a oportunidade de votar na chapa do Grêmio Estudantil. Da maneira deles, todos já têm contato com a política. A ação faz parte dos programas sociais do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal e tem como objetivo incentivar a juventude ao alistamento eleitoral e ao voto consciente. Se a gente começar pela educação do jovem, para o exercício da cidadania, a gente pode construir um futuro mais promissor do nosso país. Apesar da juventude,
já sabem o poder e a responsabilidade do voto. Eu me preocupo muito com a situação política. Eu acho que aqui na escola é o primeiro contato do aluno com a política e acho que isso é bom para o futuro do país. É o primeiro ano que a gente tem que ter um senso político maior e participar efetivamente da nossa sociedade. Temos que ter essa noção do que a gente está fazendo para o nosso país. O prazo para os estudantes renovarem os contratos do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, que terminava hoje, foi prorrogado até o dia 30 de novembro. A portaria será publicada amanhã no Diário Oficial da União. Nos próximos 10 dias, os estudantes poderão fazer a transferência integral de curso ou de instituição de ensino e solicitar mais prazo para o uso do financiamento. Segundo o MEC, mais de 200 mil estudantes ainda não tinham renovado o contrato até a última sexta-feira. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos a seguir com outras notícias. Policial civil é condenado a pagar R$10 mil de indenização a idoso algemado durante discussão em condomínio. A gente volta já já. Começou em Brasília o 11º Encontro Nacional do Poder Judiciário. A presidente do STF e do CNJ, a ministra Carmen Lúcia, abriu o evento que vai aprovar metas da Justiça para 2018. O encontro também premiou os tribunais que se destacaram na gestão em 2017. A ministra Carmen Lúcia abriu nesta segunda-feira o 11º Encontro Nacional do Poder Judiciário. Ela falou sobre práticas que o Conselho Nacional de Justiça tem adotado para melhorar a prestação jurisdicional, como o cadastro de presos. O estado de Roraima foi o primeiro em que os presos tiveram suas informações pessoais inseridas no banco de dados criado pelo CNJ. A ministra falou também que vai ser fechada uma parceria entre o CNJ e o Banco Central para a celebração de acordos pré-processuais. O objetivo é estimular a conciliação entre as instituições financeiras e os clientes. Nos próximos dias, o Conselho Nacional de Justiça vai experimentar pela primeira vez, nos termos do novo Código de Processo Civil, a possibilidade ou a experiência de termos acordos pré-processuais. Estou assinando com o Banco Central do Brasil e a FEBRABAN uma plataforma de acesso aos que têm alguma dificuldade com este setor, que é o quarto setor de maior demanda, para que a gente tente, nessa plataforma, resolver pré-processualmente eventuais litígios que podem se converter em processos judiciais. E destacou o papel do juiz. Os juízes brasileiros são de um valor inestimável e tenho visto o juiz em condições muito precárias a prestar os melhores serviços, às vezes, como eu digo, levando até coisas materialmente suas, para que a jurisdição não deixe de ser prestada a tempo e nas condições necessárias. O jornalista Heraldo Pereira abordou a violência que os juízes estão sujeitos e citou o caso da juíza Patrícia Cioli, assassinada com 21 tiros há 6 anos. Ainda durante o evento, ocorreu o Prêmio Selo Justiça em Números. Foram premiados os tribunais que mais se destacaram este ano: o Tribunal de Justiça de Sergipe e o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região ganharam na categoria Diamante. Extremamente importante, principalmente nesta fase em que o estabelecimento do selo é obrigatório. Isso consagra um trabalho de várias gestões, aplicando tecnologia, cumprindo as metas estabelecidas pelo CNJ, inclusive no que tange as informações necessárias. A importância do prêmio é demonstrar, né, que o nosso regional parece que foi um dos melhores regionais, acredito eu, na eficiência da prestação jurisdicional, que é a nossa obrigação. O 11º Encontro Nacional do Poder Judiciário acontece até amanhã na sede do Tribunal Superior Eleitoral. Durante o encontro, a ministra Carmen Lúcia, presidente do STF e do CNJ, concedeu uma entrevista exclusiva ao jornalista Guilherme Menezes. Entre os assuntos, a ministra falou sobre o selo Justiça em Números e prioridades para o próximo ano. Uma grande mudança no sentido de que todos são obrigados a cumprir determinados requisitos para demonstração do que foi feito, do que foi prometido em termos de fixação de metas, e especialmente para o conhecimento de quais os tribunais estão atuando, quais os órgãos estão atuando, em que condições e a qualificação daquilo que é, então,
prestado ao cidadão. A justiça é um serviço público essencial e o princípio da eficiência vale para todos, muito mais para a jurisdição que é prestada para o cidadão que procura e que busca exatamente uma resposta justa e rápida. Para o próximo ano, algumas regras são estabelecidas ou alguns rumos são fixados. Por exemplo, é preciso que algumas metas relativas a processos de improbidade administrativa ou de atos contra a administração pública sejam priorizados, porque é um ano eleitoral e, portanto, é preciso dar uma resposta para se saber daquilo que foi investigado e processado sobre pessoas que eventualmente tenham atuado de maneira contrária à lei, não possam se apresentar como candidatos a candidatos, por exemplo, por causa do momento e do que a sociedade demanda nestes termos específicos. A questão da execução da pena, que é preciso que seja priorizado. A resposta às vítimas, que têm os seus familiares ou pessoas, enfim, cidadãos brasileiros, que são ou mortos ou lesados de qualquer forma e que não recebem o julgamento no tempo certo. A criação do cadastro que vai ser apresentado aqui do BNMP, Banco Nacional de Movimentação dos Mandados de Prisão, para que cada cidadão brasileiro saiba um mandado expedido de prisão, se foi cumprido, se não foi, se foi preso, onde ele está, em que pé está o processo, e a meta, portanto, de uma execução penal mais efetiva e eficiente será feita com mais facilidade. Policial Civil é condenado a pagar R$10 mil de indenização a idoso algemado durante discussão em condomínio. Após várias reclamações ao síndico do condomínio dos constantes latidos dos cachorros do vizinho e da sujeira deixada por eles no corredor, este senhor de 64 anos foi espancado, algemado e preso pelo dono dos animais. O agressor é um policial civil. Ele bateu na minha cabeça e eu fui ao chão. Aí logo que eu caí, eu tentei me levantar, num ato instintivo. Foi quando eu tomei 2 chutes no quadril aqui do lado direito, né? E ele colocou um joelho aqui no meu pescoço e outro aqui na coluna, na altura da bacia aqui, no cóccix aqui. Na camisa usada por Fábio no dia em que foi agredido, ainda estão as manchas de sangue. Estas fotos tiradas logo depois da violência mostram as marcas que ficaram pelo corpo. Fábio sofre até hoje com as sequelas da agressão que aconteceu há 3 anos. Mesmo fazendo fisioterapia, ainda sente dificuldades para escrever. Para ele, a violência moral dói mais do que a dor física que sentiu. É uma humilhação muito grande. Você ser espancado, né, sem você ter feito nada, né? Você ser algemado, mão para trás, ser conduzido pelos corredores do prédio onde você mora, na rua onde você reside, né, em frente à minha rua, ser jogado numa viatura da Polícia Militar e conduzido com um marginal. Depois da agressão, Fábio diz que se sentiu constrangido e sofreu ameaças do policial. Por isso, decidiu entrar com um processo contra ele. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal considerou o comportamento do agente uma grave violação à integridade física e psíquica do idoso e o condenou a pagar R$10 mil por danos morais. O policial recorreu ao STJ, pedindo o afastamento da indenização ou a redução do valor. No STJ, a relatora ministra Nancy Andrighi negou o pedido. Ela ressaltou os fundamentos usados pelo Tribunal de Justiça do DF para fixar a indenização. Destacou que houve lesões corporais, ofensa à liberdade do idoso e à dignidade dele. Para a ministra, esses fatos deixam claro o dano moral. Domingo teve provas para os candidatos inscritos no concurso do Tribunal Superior do Trabalho. Pela manhã foram aplicados os testes para os cargos de nível médio. À tarde, as provas de nível superior. Mais de 105 mil inscritos para 52 vagas de técnicos e analistas judiciários. As provas do concurso do TST foram aplicadas no domingo, dia 19 de novembro. É muita gente, é pouca vaga e é muito sacrifício. Os salários variam de R$ 6.376 a R$ 10.461.
As provas para técnico foram aplicadas pela manhã e para analista no período da tarde. Muitos candidatos tentaram os 2 cargos. Eu acabei tentando aproveitar, né, a chance de já estar aqui no local mesmo, aproveitar fazer para técnico e analista, né, tendo em vista que eu já tenho o ensino superior, então eu falei, vamos tentar para os 2 cargos, né. Candidatos de diversos estados. Mesmo com a grande concorrência, a expectativa era alta. Muito boa, né, faz muito tempo aí que o TST não realiza um concurso, né, um dos órgãos aí grandes do nosso judiciário, né? A expectativa é muito boa para o concurso. Tem que tentar manter equilíbrio, né? Não pode se assustar com a quantidade de inscritos, tem que dar o melhor na prova. E não foi só a remuneração que atraiu candidatos. Benefícios e gratificações também foram grandes atrativos. O presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho, acompanhou a movimentação em um dos locais de prova, desde a abertura dos portões até a conferência da inviolabilidade do lacre dos exames. No momento em que nós tivemos tantas aposentadorias, estamos precisando realmente de mão de obra, de novos servidores, esse concurso com um total de 105 mil candidatos concorrendo, mostra como muita gente vê o TST como um lugar muito bom para se trabalhar e realmente nós que estamos na Justiça do Trabalho temos esse orgulho. De acordo com informações preliminares da Fundação Carlos Chagas, a banca examinadora do concurso do TST, houve um percentual de 32% de faltas para a prova de técnico e de 25% para a de analista. O resultado final com o nome dos aprovados sai em fevereiro do ano que vem. Hoje é o Dia Nacional da Consciência Negra. A homenagem foi escolhida em memória à morte de Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo dos Palmares. Zumbi lutou contra a escravidão no período do Brasil colonial e morreu em 1695, combatendo e defendendo seu povo. A data é uma oportunidade para refletir sobre a inclusão do negro na sociedade brasileira. Mas o que se vê ainda é um cenário de muita desigualdade e violência contra os negros. A dor que nunca acaba. Juliana perdeu o irmão há 4 anos. O jovem de 25 anos foi assassinado. Ele deu um troco errado, teve alguma diferença de 2 ou 3 reais. A pessoa, depois que desceu, notou essa diferença, pegou um mototáxi, ultrapassou a van, deu sinal novamente e pediu a diferença de troco. Ele entregou a diferença de troco, só que a pessoa também pediu o dinheiro da corrida. Ele se negou a entregar o dinheiro da corrida. A pessoa tirou a arma debaixo da blusa, encostou no peito dele, no lado do coração e deu um tiro. Mortes violentas de jovens negros no Brasil ainda são motivos de alerta, segundo a Organização das Nações Unidas. 7 em cada 10 pessoas assassinadas são negras. Na faixa etária de 15 a 29 anos, são 5 vidas perdidas a cada 2 horas. Atualmente, um homem negro tem até 12 vezes mais chances de ser vítima de homicídio que um não negro. Para a ONU, o racismo é uma das principais causas históricas para tanta violência. Esta advogada considera essa taxa de mortalidade como genocídio. Você tem uma população negra concentrada, realmente, isso, na verdade, não é nem concentrada em lugares de pobreza, é excluída de todos os direitos mais básicos. Então, eu costumo dizer que tudo para o negro no Brasil é mais difícil, mais demorado. E isso tem uma consequência, essa consequência a gente vê, é uma violência muito grande, que a gente até considera um genocídio mesmo da população negra. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você e continue aqui na TV Justiça.